Ok, boa noite a todos que nos acompanham. Estamos aqui novamente de volta para mais um estudo do NEP, começando mais um último estudo do ano, né? A primeira parte da última perícope do ano de 2019, com nossas queridas Maiara e Elis, essa dupla dinâmica, fã das coxinhas, segundo o grupo do WhatsApp. E hoje, né, vamos estudar aí os vendilhões expulsos do templo, né? Uma passagem bastante polêmica, né? Pela forma de como as pessoas encaram, será que interpretam, será que Jesus foi lá, quebrou o barraco todo, né? Então, vamos lá passar então desde já a palavra para as meninas que vão conduzir aí o estudo. Isso aí. Oi, queridos e queridas. Boa noite. Ou bom dia, se você estiver assistindo isso, né, durante o dia. Vamos iniciar mais um estudo. Vocês estão preparados para esse estudo? Sim! Espero que sim, que virá Oi? Oi? Eu sou uma cordinha, tá? E aí, ele promete fortes emoções, tá? Não, mentira, eu não vou subir as expectativas de vocês, não. Mas eu e a Liz, a gente preparou com muito carinho, né, Liz? Então, lembrando que vocês se sintam à vontade para falar com qualquer momento. Menino, Jesus está com um chicote na mão, né? Como todos, meu filho, Jesus, toca fora. Tá escrito assim, né? E vamos lá. O título dessa passagem é expulsão dos vendilhões do templo ou purificação do templo, como existem algumas traduções em algumas bíblias. E essa passagem está nos 4 evangelistas. Então os 4 eles se sentiram na necessidade de retratar essa passagem. Você vê a importância dela. E a gente vai discutir bastante sobre ela hoje. Vamos lá. Prece inicial. Sérgio. Vamos lá. Você nos dá aí essa honra. Querido Mestre Jesus, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença, por estarmos reunidos em Teu nome, para aprender, para que nós possamos desenvolver nossa escuta, nossa visão, nosso discernimento e nossa consciência. Que a equipe espiritual aqui seja sempre abençoada para exercer um trabalho digno e elevado. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus. Então, prece inicial feita. Vamos começar. Lembrando que aqui a gente focou mais na Bíblia de Jerusalém. Não, nós temos uma poesia antes, gente, Elis, sério. Nenhum defeito, viu, Elis, você? Faltaram, né? Sabia que João ia falar, também, Elis. Mas vamos começar com uma poesia para a gente refletir bastante já sobre essa questão do templo. Né? Que templo é esse? Templo físico, templo... Então vamos lá. Cadê Gabizinha, gente? Gabi não tá. Mas vamos lá. Vai ter que contentar com o Diego, né? Pois é, na falta de Gabi, né? Vamos com Aristófanes. Cadê? Só vai. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio de força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde e em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Poesia de Alta de Souza, do livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Chico Xavier. Haroldo gosta de falar muito dessa poesia nas palestras. Sim. O que, João? Haroldo gosta muito de falar essa poesia nas palestras dele. Belíssimo. Inclusive, eu estava até comentando com a Elis que existem comentadores que fazem justamente esse paralelo dessa passagem do templo com a passagem
passagem da conversa de Jesus com a mulher samaritana, né? Que ele vem dizer que o templo, no futuro, o templo não vai ser mais algo físico, vai ser o templo das consciências de cada um, dos corações, né? Então tem muito isso do templo interno. Então, além da interpretação da passagem, tem muito a ver com as coisas santas, o comércio das coisas santas, tem também esse lado aí do templo. Vamos lá? Vamos para as perícopes. Inclusive temos vídeos também do canal dos Mormons. E gente, sabe, tem vídeo que passa Jesus com ódio. É engraçado. Vamos lá. Então, como eu falei, a gente focou na Bíblia de Jerusalém. João está aqui reclamando por causa disso. Mas no próximo estudo, a gente coloca o de Haroldo também. A Liz colocou o de Haroldo, só o de Mateus, porque realmente a gente usa Mateus como base, né? Mas vamos observar os outros. Então eu vou ler rapidinho. Mateus 21, 12 e 17. Expulsão dos vendilhões do templo. Então Jesus entrou no templo e expulsou todos os vendedores e compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. E disse-lhes: está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazei dela um covil de ladrões. Aproximaram-se dele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Os chefes dos sacerdotes e os escribas, vendo os prodígios que fizera e as crianças que exclamavam no templo, Hosana, filho de Davi, ficaram indignados e lhe disseram: estás ouvindo o que estão a dizer? Jesus respondeu: sim. Nunca leste que da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito preparaste um louvor para ti? Em seguida, deixando-o, saiu da cidade e dirigiu-se para Betânia, e ali pernoitou. Na verdade, essa é de Jerusalém e Haroldo está bem parecido, não tem nada a comentar. Está bem parecido mesmo. Aí foi inclusive a grande questão de Elis, de não colocar muito, porque ficar muito slide, ela disse que não tinha muitas. E não tem muita ação não, ele só virou a mesa. Não, querido, vamos ver os próximos. Vamos ver os próximos evangelistas. Vai, tá certo. Passa 2 slides porque o próximo é Haroldo, que é o mesmo de Mateus. Certo. Pronto, vamos para Marcos. Marcos 11, 15 a 19. Os vendedores expulsos do templo. Quer ler, Ayla? Leio. Let's go. Os vendedores expulsos do templo. Chegaram a Jerusalém e, entrando no templo, ele começou a expulsar os vendedores e os compradores que lá estavam. Virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse objetos através do templo. E ensinava-lhes, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, fizeste dela um covil de ladrões. O chefe dos sacerdotes e os escribas ouviram isso e procuraram como fazê-lo. Perecer, eles o temiam, pois toda a multidão estava maravilhada com seu ensinamento. Ao entardecer, ele se dirigiu para fora da cidade. Eles, né? Vida de Jerusalém. Lucas, que é o próximo, Lucas é bem mais sucinto. Vai, pequeno. Os vendedores expulsos do templo. E entrando no templo, começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: está escrito, minha casa será uma casa de oração. Vós, porém, fizeste dela um covil de ladrões. Ensinamento no templo. E ensinava diariamente no templo. Os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam fazê-lo perecer, bem como os chefes do povo, mas não encontravam o que fazer, pois o povo todo o ouvia enlevado. Quem é Jackson? Então, Só um pequeno comentário, assim, quando tem... Quem é Jackson? Pode ser Israel, um outro. Paulo, pode ser desde que eu Só um comentário aqui de Haroldo para Jerusalém, tanto em Marcos como em Lucas, aparece assim, Jerusalém.
Jerusalém ou em Haroldo? Não, em Jerusalém. Aparece assim, procuravam fazê-lo perecer. E Haroldo coloca, tentavam matá-lo. Então, assim, perecer é matar mesmo. Eles queriam matar Jesus. E nesse finalzinho, quando ele diz assim, ó, mas não encontravam o que fazer, pois o povo todo o ouvia enlevado. Tem uma sutileza aqui bem bonita, que Haroldo coloca até uma nota no rodapé, diz assim, pois todo o povo pendia para ele. E esse verbo significa estar apegado a, estar entregue a ele. O povo estava apaixonado por Jesus. Estava ali apegado a Jesus. Não só ouvia, mas estava realmente conectado com ele e disse, a gente segue Jesus, estamos fechados com Jesus, então. Não é só escutar. Mas, lê João que eu vou... mas João, João, ele já está numa outra vibe. Tá? Ele vem mostrar em outro momento a passagem, mas fala também e ela é bem detalhista. Pode passar, viu, Ari? Quando quiser, tá? A qualquer minuto agora. A purificação do templo. Estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombos e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e com os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas, tirai tudo isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Recordaram-se seus discípulos do que está escrito. O teu zelo por tua casa me devorará. Os judeus interpelaram-no então, dizendo, que sinal nos mostras para agires assim? Respondendo-lhe Jesus, destruí este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe então os judeus, 46 anos foram precisos para se construir este santuário e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do santuário do seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que dissera isso e creram na Escritura e palavra dita por Jesus. Então, vou perguntar assim, quando vocês forem falar do quê? Vão falar do açoite de cordas? Sim. Tá, porque ela colocou uma nota de rodapé explicando o que é feito. Ah, não, é mais pra frente que tu fala então. Tá, beleza. Tá bom? Tá. E chicote. Porque quem fala disso, eu acho que é pastorinho. Tá. O resto é tudo. Então, gente, vocês viram que Mateus e Marcos, eles são bem parecidos, né? Lucas já é bem mais sucinto. João, ele traz uma outra contribuição e é bem mais detalhista. E agora a gente vai ver a comparação dos evangelistas. Então vamos lá. João, como a gente já falou que ele era o mais detalhista, ele coloca o quando, né? Estando próximo à Páscoa dos judeus. Ele começa especificando isso. Aí Marcos e João dizem onde, que é em Jerusalém. Todos falam de templo, mas só eles dois falam que era em Jerusalém, né? Aí João, ele especifica o instrumento que Jesus utilizou, que é tendo feito um chicote de cordas. E aí os 4 vêm falar das ações, então a gente vê a diferença. Mateus vem dizer que ele expulsou todos os vendedores e compradores, virou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam as pombas. Marcos, que ele começou a expulsar os vendedores e os compradores, virou mesa dos cambistas e cadeiras também dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse objetos através do templo. Ainda teve esse eixo. Lucas só começou a expulsar os vendedores e um abraço. Não bota mais nada. João diz que expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois, e lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e ainda derrubou as mesas. E faltou começar a dar chicoteada, né? Foi. Mas vamos lá, pode passar. Aí existe o resgate da lei, né? Porque é muito parecido de Mateus, Marcos e Lucas, que ele vem dizer, né? E diz, está escrito. E a gente vai ver onde é que isso está escrito, porque essa passagem ela tem muito resgate no Antigo Testamento. Então, minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazer dela um covil de ladrões. A gente vai ver que isso está em Isaías. E também tem um pouco de Jeremias.
Ismael está elogiando o trabalho de vocês. Ai, obrigada, querida. Calma, tem muito slide pra Ei, parou. Já pode começar a elogiar. Elogiar a gente tá aceita desde já. Marcos vem dizer, e ensinava ele dizendo, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mesma coisa, né? Vós, porém, fizeste dela um capítulo lugar. Lucas também utiliza a mesma citação. Está escrito, minha casa será uma casa de oração, vós, porém, fizeste dela um covil de ladrões. João, ele não utiliza esse resgate da lei. Ele vem dizer, tirai tudo isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio, está muito parecido, mas vem dizer também, o teu zelo por tua casa me devorará. É outra referência. Outra referência. E aí, só que dois evangelistas, Mateus e Lucas, eles falam mais ações de Jesus. Mateus vem dizer que Jesus, além disso, além de ter expulsado a galera, ainda curou cegos e coxos. Que a gente vai ver, acho que a gente já viu, né? Que no templo não era permitido entrar as pessoas doentes, cegos, coxos. E Jesus, afrontoso, Sim. do jeito que era, ainda curou a galera lá. O que é até de se questionar o fato... Isso, a gente vai ter figura, amor. Aqui, ó. Não, eu tô dizendo, o que é de se questionar se o evento de fato ocorreu ou se foi uma coisa mais metafórica, né? Aí a gente vai, esse tipo de coisa a gente vai discutir mais pra frente. Vamos lá. Lucas vem dizer que Jesus ensinava, né? Diariamente lá no templo. Pode passar. E tem o finalzinho também, a reação da galera, né? Porque Lucas, Mateus e Marcos vêm falar dos chefes dos sacerdotes, ou sumo sacerdote, né, que era o Adoso, e escribas, Sumo que sacerdote. queriam pegar Jesus, só que Mateus ele é mais detalhista. Ele vem falar das crianças, do Osana, filho de Davi, né, e Jesus dando a resposta também, citando mais um resgate da lei, falando da boca dos pequeninos e das crianças de peito, preparaste um louvor para ti. Marcos e Lucas não, são bem mais sucintos, falando do quanto o pessoal estava bem maravilhado com Jesus, como o João bem ressaltou aqui no início, que o povo estava mesmo apaixonado pelo Cristo. Jesus conseguiu mesmo puxar essa galera, mas eles queriam fazer Jesus perecer ou matá-lo, né? Como o João também enfatizou. Já João não. João vem falar desse episódio resgatando a questão da ressuscitação de Jesus. Quando ele vem falar do santuário, que em 3 dias ele vai levantar e o povo acha que ele está falando do templo. Então, é outra questão que a gente vai ver também. Mas lembrando que o foco a gente está focando mais em Mateus, nos sinópticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, mas a gente tem umas pinceladas em João também. Pode passar, Ari. Certo. Tem mais alguma comparaçãozinha? Tem a questão da cronologia só. Mas eu não sei um vídeo, Não, né? isso. É, Não, ele falar só uma coisinha. mas depois passa aí o slide ali. É uma coisa assim? Não, só para falar Então toma o microfone. rapidinho. Ó, Mai bem destacou que Lucas foi o mais sucinto na descrição. Vamos lembrar aqui que Mateus provavelmente estava presente no evento, que estava seguindo Jesus. Marcos não estava presente porque na época ele era muito jovem, mas Marcos escreve o Evangelho a partir do que Pedro disse a ele. Então Pedro estava presente. E João também estava presente. Então não é de se admirar que esses 3, só Marcos, se foi por tabela, testemunham por lá, descrevam mais coisas do que Lucas, que não estava presente, e escreveu o Evangelho a partir do que Paulo disse a ele, a partir do que Paulo colheu nas andanças de Paulo, que também não estava presente. Então faz sentido que Mateus, Marcos e João sejam os 3 que descrevam com mais detalhes o que aconteceu. Só isso. Outra coisa também é que, por mais que Lucas ele tenha esse comprometimento cronológico com a ordem dos fatos, né, ele seja mais historiográfico, essa historiografia ela não necessariamente precisa entrar nas minúcias, né? Mas assim, dentro de um contexto geral, é uma ótima referência para saber a cronologia dos fatos. E aí, já que vocês deram um gancho, a gente puxa a questão da ordem cronológica. Vamos lá. Passa lá. Não vai passar o vídeo, não? Porque rapidinho, bota logo lá.
porque depois a gente volta. É porque a gente quis saber se antes e depois da passagem se coincidia, né, os evangelistas. Eu sempre acho muito interessante isso, de ver se eles seguem, porque o passado foi o do jumentinho, né? De Jesus entrando em Jerusalém, em Mateus, né, pelo menos. E aí, é mais ou menos a mesma coisa, porque, por exemplo, em Marcos ele está falando, depois ele vai falar de figueira em Mateus. E em Marcos ele está falando de figueira, aí puxa esse assunto e depois vai voltar falando de figueira também. É muito, muito parecido. Já João não. João, ele é o mais diferentão, inclusive nos comentários a gente vai ver que João ele realmente puxa essa questão da ressuscitação, então ele meio que encurta mais o ministério de Jesus. Já nesse momento ele já está puxando essa fala dos vendilhões do templo. Então o pastorino, vários falam sobre isso, acho que São Jerônimo também, o peregrino, vem dizer que ele encurta mais o ministério. Ele meio que aproveita e bota a ressuscitação junto no meio. Agora bota o vídeo, que o vídeo é bem interessante. Muito bem. Como eu falei, existem vários vídeos que ilustram essa passagem, que é muito famosa, muito polêmica. Só que eu e a Lisa, a gente estava até comentando sobre isso, porque vários mostram Jesus com muita raiva, com muito ódio, as feições mesmo. E esse dos mormons a gente achou bem, bem interessante a forma como eles retratam. E, sem spoilers, vamos jogar pra gente discutir. Muito bem. Só uma coisinha. Eu tô querendo ser a estrela, né? Não, a gente vai ver, como a Mayara falou, vários vídeos retratando emoções de Jesus. Mais uma vez a gente lembra aqui no NEP que a gente está sendo cuidadoso com o texto e a gente tem a humildade de reconhecer que não é do nosso gabarito atestar 100% qual era o estado de ânimo de Jesus em nenhuma das situações. Jesus estava triste, Jesus estava alegre, estava com raiva. A gente não sabe o que era isso. E mais de não saber o que era isso, quando a gente viu aqui as 4 perícopes, em nenhum momento foi dito assim, e ele indignado pegou um açoite, e ele com raiva, não tem. E bateu nas pessoas. Não tem isso. Então assim, em nenhum momento da perícope tem nenhum registro do estado emocional de Jesus. Em outras perícopes fala assim, e ele foi indignado. A gente viu isso em outros momentos, né? E ele se comoveu até as entranhas, né? Mas nessa perícope aqui, não tem nada dizendo de emoção de Jesus. Tem a ação dele. Sim. Derrubar, pegar um chicote, mas a emoção não aparece. Aí cada um que vai colocar a emoção que quiser. Vai pintar o quadro com a cor que quiser. Mas no texto, o quadro não tem cor nesse aspecto. Perfeito. Muito bom. Inclusive, mais pra frente, a gente vai passar um vídeo de Haroldo, um vídeo bem curtinho, que ele fala sobre essa passagem, que ele vem muito porque questionam ele sobre essa questão. Jesus estava violento, não sei o que. Ele diz, bom, violento já é uma interpretação de vocês. O texto não diz isso, não. Ok. E vamos lá. Vamos lá Bota o pro... vídeo. Deixa eu só cortar Aguardamos aqui vocês já, pessoal. a imagem. Só um minuto. Isso aí. Deixa eu cortar aqui o áudio. Quase que tu desligado, hein? 정말 본인만 하신 건 다 같이 해주세요.
E ele não está com nada na mão, né? Não, mas o João disse que tem, mas aí não colocou. Né? Não botou não. Só João mesmo, né? Mas ele citou o João aí no final. Foi. Foi o João disse que ele pegou uma cordinha de junco, feita de junco. E aí, pessoal, eu abro pra vocês. Rick. Não é aquilo que eu disse. Assim, a cena retrata o que está escrito. No caso, como o canal dos Mormons citou João, faltou só colocar o chicotinho, que está lá em grego flagelion, que é o flagelo, é um chicotinho feito de junco, para não dizer que o material mesmo, né? é de junco, feito de vegetal, uma coisa vegetal, porque segundo Haroldo não podia ninguém entrar com espada, nem com nenhum tipo de arma no templo. Então, se Jesus de fato entrou com isso, foi com algo vegetal, e que ele derrubou as cadeiras e mesas. É o que está lá. Né? Retrata o que está escrito. Como eu falei, a emoção de Jesus ao fazer isso, considerando que ele é um espírito crístico, ele não teria cólera, nem raiva, nenhum tipo de emoção que a gente tem como espírito imperfeito. Agora, a atitude de chamar a atenção, inclusive derrubando objetos, na minha opinião, é cabível. Assim, eu achei... João. Oi. Alexandre. Hoje obrigado. Eu nunca consegui imaginar Jesus numa situação como essa, de posse de algum objeto que pudesse machucar alguém ou que pudesse atemorizar alguém. É respeitável, é claro, qualquer versão que se tenha sobre isso aí. Inclusive, que Jesus, se a gente consegue imaginar Jesus triste, chorando, é porque não Jesus com a cara assim brava. Não sei, eu não consigo, tá bom? Já consegui imaginar Jesus triste, chorando, com dó, com piedade, com compaixão por nossas fraquezas. Mas nesse momento, nesse evento específico, eu acho que Jesus, com o seu verbo, e aí a palavra que o João usou aí, Jesus está no nível Cristo. E quando resolveu falar, ele falava inclusive para aquela espiritualidade inferior que estava ali, tomando parte naquele comércio todo o tempo ali, ouvisse. E aqueles espíritos, obsessores ou não, que comungavam naquela situação ali, eles sim que saíram em disparada, do mesmo jeito que aconteceu com os porcos. Os porcos se assustaram. Eu faço até uma analogia com isso. Os espíritos ali, os obsessores aí, que comungavam daquele ambiente ali. Olha, sai daqui, o mestre está falando, vem luz, vem uma palavra aí de renovação, sai. Então eles mesmo causaram esse movimento de fuga, e na fuga as mesas eram atiradas à distância, perdiam-se moedas no chão. Eu não consigo imaginar Jesus provocando um dano material, seja quem for. E em qualquer que seja a situação também, mas é claro, isso é uma coisa para cada um sentir da sua maneira, porque a figura, como o João disse aí, está bem descrita aí. Inclusive Jesus com alguma coisa parecida com chicote, de forma vegetal ou não. Mas eu só consigo imaginar isso, gente. Jesus se fez ouvir, inclusive no plano espiritual, nesse momento. Os espíritos saíram em disparada, assim como aconteceu naquele evento lá com os porcos, em Gadara, e aí provocou-se esse tumulto, enfim, desenrola-se a cena aí. Deixa eu te falar. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Certo. Eu acho que é natural que a gente queira fazer interpretações a partir das nossas experiências e dos nossos sentimentos. Mas é importante a gente pensar nesse momento com outro olhar para tentar atingir a essência do que está acontecendo. A gente às vezes foca muito na leitura só desse movimento final. E vamos também lembrar que Jesus ele não compactua muito com o erro. A gente vai ver naquela relação com os fariseus, quando ele chama os fariseus de raça de víboras, ele não está usando de doçura, ele está usando de firmeza. É difícil para a gente compreender isso por causa da nossa limitação. Mas é natural, é fácil de compreender que ele estava se utilizando ali da autoridade moral que tem para fazer essas reflexões e as proposições, e também dá para compreender porque nesse momento, apesar de eles estarem tentando matar Jesus já, isso não ocorre. O interessante é observar, como o Mai falou nas pesquisas que a gente fez, é que João faz a proposição, pelo menos na interpretação que a gente tem,
de que esse momento é o momento da primeira purificação. Então houve outro momento, outros momentos. Então dá a sensação de que era no início do ministério de Jesus, depois das bodas de Caná. E é interessante pensar nisso, porque ele vai purificar o tempo para começar o trabalho. Mas mais para frente a gente vai ter outros desdobramentos na reflexão para poder repensar. Mas vamos tentar avançar e não focar tanto no que Jesus estava sentindo, um sentimento. Isso acaba ficando como interpretação individual. Se a gente focar nisso, a gente não vai chegar na essência que está sendo proposto aí. Tem uma coisa que chama a minha atenção, eu esqueci agora em qual dos evangelistas está dito, mas é a parte que diz que Jesus pregava diariamente no templo. Lucas, né? Isso chama muito minha atenção, porque até juntando assim com o vídeo dos mormons, eu acho que não tinha pouca barraca não no templo, eu acho que tinham muitas, né? Eu acho que o negócio era grande, né? Alguns evangelistas falam pombas, aí João fala pombas, bois, ovelhas e tal. E assim, se uma pessoa chega do nada, derrubando, meu amigo, com certeza essa pessoa vai ser contida. Se uma pessoa chega, um desconhecido chega, mas se um conhecido chega, as pessoas vão ficar tão perplexas com a situação, que vai ser aquela situação assim, peraí, o que está acontecendo? Esse cara está... Eu conheço ele, ele está fazendo isso. Então assim, eu acho que... Ele tem autoridade. Ele tem autoridade, é isso aí. Muito obrigado. E outro comentário também, eu gosto muito de pensar, por exemplo, quando você é mais velho, né? E aí você tem um menino. E aí lá no sertão, chega lá, o pai vai falar com o menino. Menino, sabe? Tipo, não é que o cara esteja com raiva, mas naquele bom e velho nordestinês sertanejês, ele vai falar, menino, olha, vai pra casa, vai, sabe? Tipo, não é que ele esteja com raiva do menino, é que ele tá usando de autoridade, então uma postura, né? Mas enfim, só mais uma carta aí pra gente jogar, mas corroboro plenamente com o que a Elis falou, né? Não adianta a gente estar especulando o sentimento de Jesus. Vamos tentar avançar aí no estudo, que tem muito pano na manga. Vamos lembrar que pelo que está sendo proposto, era um período que antecedia a Páscoa. Então ficava muito movimentado, tinha muita gente, acontecia também muita coisa nesse período, dentro desse espaço do tempo. Era uma muvuca muito grande. Então, provavelmente também aconteceu esses incidentes. Claro que tinha ali os soldados romanos, mas era um momento de peregrinação muito grande. E peregrinação sempre tem problemas, especialmente com o contexto hebraico, daquela região, das revoltas, dos rebeldes e tudo mais. Mas vamos pra frente. Imagina um carnaval. E assim, um outro elemento também que entra na história é a quantidade de guardas de soldados romanos que também ficavam lá no templo. Então era imensa. E assim, alguém querendo causar tumulto e tal seria preso instantaneamente. Então já é algo mais que a gente pode refletir sobre. É verdade. Que a gente vai ver isso mais na frente também. Pode passar. É hora de quê, galera? É o teu momento, será? É a hora do onde, quando, quem, o que, de que, por quê, o momento da pesquisa do NEP. Vamos lá, nosso querido mestre. E aí, nossa primeira palavra? Volta pra galera aí da templo. Sim. Então, pessoal das interwebs, vamos pedir para Alexandre Tavares ler para nós. Tá joia. Onde? Em hebreu, casa grande, palácio. Como em primeiro, romano, papa. Está no dicionário João Davis, dicionário da Bíblia. Depois que Israel se organizou em nação, tornou-se necessário um santuário central, como ponto de reunião para todo o povo, como símbolo de sua unidade, em torno da adoração de seu Deus. Essa necessidade foi suprimida pelo tabernáculo. Depois Salomão deu início à construção do templo em seu 4º ano de reinado, e o templo ficou pronto 7 anos mais tarde. J.D. Douglas, novo dicionário da Bíblia. E Jesus queria construir em 3 dias. Queria reconstruir em 3 dias. Mas enfim.
A gente colocou mesmo para ilustrar, mas já foi muito falado, né, no nosso estudo sobre o templo. A gente vai ver fotos, viu, João? Com legendas. Então, aí. Mas tem mais textos sobre o templo? Não, tem não. Então, Tá bom. Então, assim, quando se fala hoje, eu vou para o centro espírita, vou para a federação, vou para a catedral Nossa Senhora das Neves, a gente entende. Naquela época, para os judeus, só existia um templo, que era o templo de Jerusalém. Eram várias sinagogas, né? Construído por Salomão, filho de Davi, há uns 800 anos antes de Cristo. Salomão fez o templo para Deus. O que era um tabernáculo antes de Davi? Era uma tenda. Eles faziam tenda e lá eles se reuniam. O sumo sacerdote tinha acesso a locais que só ele tinha acesso. O sumo sacerdote que era o lugar mais sagrado do Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança e as tábuas da lei de Moisés. Nesse templo também tinha um lugar assim, que era o Santo dos Santos, tinha uma cortina e só o sumo sacerdote entrava lá. E era o lugar mais sagrado do templo. O templo vai ser mostrado nas imagens, que tem várias seções, né? E como é que acontecia em Israel? As pessoas se reuniam para estudar a lei, para escutar os rabinos, para ter momentos de oração nas sinagogas. E a gente imagina mais ou menos assim: você tem a federação e você tem os centros espíritas espalhados pelas cidades ou pelos bairros. Então a federação seria o templo central, entendeu? Então um templo só existia em Jerusalém e os samaritanos, que eram dissidentes dos judeus de Jerusalém, tinham o seu próprio templo lá no Monte Gerazim, que a mulher samaritana, como a Mayara falou. Ela, a samaritana, adorava no templo da Samaria e Jesus, como judeu da corrente principal, adorava em Jerusalém. Então precisa separar templo de sinagoga. Sinagoga era uma casa. Na verdade, a palavra em hebraica é beit alguma coisa, que é casa de oração, casa de reunião. A casa espírita, como a gente chama, né? Até parece conosco. É uma casa. E o templo é o templo, é um lugar sagrado, como está lá em grego, que é o hieron, É o Vaticano. é um santuário. Café. É um santuário. É o local central mesmo de Jerusalém. Todo judeu tinha que ir lá, pelo menos uma vez por ano. Por isso que nessa época da Páscoa estava apinhado de gente. As pessoas saíam de todas as regiões para ir para o templo, fazer sacrifício, matar animal, pedir perdão pelos pecados, porque a Páscoa estava chegando. Perfeito. E hoje Jerusalém só tem um muro hoje lá, o muro das lamentações, né? Chama, na verdade, o muro ocidental. O judeu fica lá se balançando, a gente acha que ele está lá querendo dormir, ela se balançando. Não, ele se balança porque ele está orando e o judeu ora se movimentando. Fica o judeu lá perto do templo, parece que está chorando, mas não está chorando, está rezando. E só sobrou isso. No ano 70, o templo foi destruído pelos romanos, como Jesus mesmo previu que ia ser destruído. Hoje não tem mais nada do templo lá. Tem um dia de Marcelo, mas não fala disso. Sim, é um deslumbre. Eles não tivessem templo, né? Quando foi, primeiro eles tinham o tabernáculo, que era móvel. E aí o rei Davi queria construir, não pode, quem construiu foi Salomão, por isso também chamado de templo de Salomão. Mas Deus havia dito a eles que ele não era um Deus de templos. Então ele foi destruído. Antes do Egito, estava na Babilônia, foi reconstruído e foi destruído de novo nesse ponto que João falou, 70 anos depois. Eu acredito que tem aí um movimento para reconstruí-lo novamente, mas acredito que provavelmente vai ser destruído, porque Deus único, Deus vivo do povo hebreu aqui, não é um Deus de tempo. Salomão fez uma coisa que não foi feita. Perfeito. Vamos seguindo, né? Então. Então, estava nos planos seguintes fazer feito. A gente colocou também Betânia. Mateus vem dizer que saindo de lá, Jesus vai para Betânia. E aí vamos pedir para Dresito Gaioso. Casa do Aflito, do Talmud, Casa das Câmaras Verdes, nome de uma cidadezinha do Monte das Oliveiras, a cerca de 15 estádios de Jerusalém, 2.700 Estádios. na estrada que vai a Jericó. Nosso Senhor hospedou-se ali 3 vezes. Era a residência de Lázaro, Marta e Maria, como também Simão Betânia. Tão pertinho, né? Também pertinho. 2 quilômetros, quase 3 quilômetros. A gente parou de medir as coisas por estádios, né? Vai, vamos lá. Escribas. Também Escribas já a gente foi já viu bastante. bem falado, né?
A gente trouxe a referência do Evangelho, notícias históricas, leiam todos. É um estudo fundamental para quem, O dicionário que Kardec fez, né? Uhum. Da nossa vida. Um glossário, né? Passa? Acho que dá pra passar. O pessoal está escrevendo. Não era que escrevi. O pessoal que escreve. Gramadeus. Tá gramática, escreve. Chefe dos sacerdotes ou sumo sacerdote. Sumo de grande, né? Ou de maior. É arqui. Arre, é isso. Arque. É arquidiocese. É isso. Aquilo que era o maior. Arquinimigo. É, o grande. inimigo. Isso. Elis. Em sentido geral, e o nome que se dá, é o nome que se dá a quem exerce a autoridade, mais particularmente. Título de um oficial da sinagoga, membro do Sanedrim, né? Que é por sacerdote ou lei. Aponta o magistrado civil de uma cidade, na Macedônia, nas regiões por ela governadas. Estes oficiais chamavam-se tecnicamente politráticos, ou governadores da cidade. Pessoa de alta hierarquia social que exerce a autoridade como soberano e governa o povo contra o vice, o chefe de uma tribo ou de uma família tribal. Não ficou meio estranho, não? Hierarquia mais quadrada? É. Por quê? Não, mas era bater. Errou. Era bater. O quê, Diego? É porque essa definição está se aproximando muito de alguém que governa, né? Mas é isso Não, mas mesmo? é um chefe político, religioso, político. Sim, sim. Religião. Tá, perfeito. Tem uma diferençazinha entre também o sumo sacerdote, sabe? E o aluno vai usar sumo sacerdote. E o aluno de Jerusalém, chefe do sacerdote. E o sumo sacerdote era a pessoa central do templo. Talvez o sumo sacerdote se encaixe, entendeu? Mas aí a gente, na pesquisa, o chefe do sacerdote. Entendi. Pombas. Ismael. Olá, me ouve? Sim. Pombas. A pomba é o símbolo do Espírito Santo. Jesus refere-se às pombas como modelo de simplicidade. Compravam-se e vendiam-se pombas no átrio do templo, porque eram usadas nos sacrifícios. John Davis. Pombas. Oferta da população pobre. Bíblia de Peregrino. E para encerrar, os vendedores de pombas forneciam o sacrifício apropriado para as mulheres, leprosos e outros. Meu comentário de São Jerônimo. Gente, é isso mesmo que a gente tá pensando. Tipo, a gente para pensar assim, não, vai sacrificar um animal, mas é isso mesmo. O povo ia lá e matava o animal, derramava o sangue porque achava que o sangue do animal purificava. É realmente uma coisa assim que hoje choca a gente, né? Tipo, caramba, você vai matar um animal em louvor a Deus, mas de fato era isso, né? Tanto que a gente vai ter vários momentos, por exemplo, os trechos de Levíticos que são destacados aqui, especificamente esse aqui, Levíticos 14, 22, ele mostra... Pronto. O 14, 22, a gente estudou quando Jesus curou o leproso e que Jesus disse, não digas a ninguém quem foi que curou, mas vai e mostra a tua oferenda aos sacerdotes. Quando ele falava dessa oferenda, ele falava justamente da oferenda do animal que ia ser sacrificado, entendeu? Então, meio que assim, uma vez que você se cura, é um procedimento padrão social que você vá se mostrar ao sacerdote e oferecer o seu sacrifício a Deus, né? A mesma coisa também se aplica às mulheres, né? E talvez aqui esse Levíticos 12 ele esteja associado com aquela questão da mulher hemorroísa e tal. Enfim. E também dos pobres, porque assim, o padrão era você levar um cordeiro. O sacrifício padrão do animal é um cordeirinho. O pobre não tem dinheiro para comprar um cordeiro. Aí ele compra uma pomba. E tem gente que nem a pombazinha tinha dinheiro, ele pegava um cereal. Então assim, é mais até uma questão de ter ou não dinheiro. Porque se você tem dinheiro, aí eu vou matar logo um cordeirinho de Deus, vai logo me curar. Vou pegar só uma pombazinha, né? Será que Deus vai considerar isso? Eles pensavam muito materialmente.
Então é como hoje, você vai na federação, vou dar uma doação de R$1.000 para a federação, para a Joana me protege 24 horas. A gente pensa isso mesmo. Não, eu só posso doar R$10. Mas o álbum da viúva mostra quem vai comprar. Mas a visão materialista que a gente tem, eles tinham na época, e assim, os que tinham mais dinheiro davam o cordeiro. Quem não tinha dinheiro dava cereal, bomba. E aí, ó, o comentário deles é muito pertinente. Porque ela fala que Cristo rompe com esse ritual e ele se põe no lugar do cordeiro. Justamente para o cordeiro de Deus. Isso. E os profetas antigos, Jeremias, sobretudo, eles diziam que não precisavam mais de sacrifício. Mas o povo não estava pronto ainda. Até hoje o povo não está pronto. Vamos lá. Isso mesmo, gente. Vamos lá. Osana. Alguém abriu o microfone? Quem quer falar? Foi o Israel. Israel, pode ler o próximo. É isso mesmo, abri já adiantando. Que maravilhoso. Osana. Proativo. Palavra hebraica, em seu sentido primeiro, salvo por favor, que veio a tornar-se forma de aclamação, Bíblia de Jerusalém. Na verdade, um pedido de socorro que é Como é? sendo usado de forma diferente com o tempo. A transliteração. É interessante lembrar a relação da palavra Jesus com essa palavra. Jesus é Yeshua, que é salvação. Yeshua, Shana. Esse Shana, She, está dentro das duas palavras e tem a ver com salvação. Salva-me, como você está dizendo isso aí do Rosana, tanto no sentido de você apelar, como você dizer para alguém, salve fulano. É o hábito romano. Sim. Hosana Cristo, salve o Cristo. Então, é uma relação dupla aí, com o nome do próprio Cristo e com a aclamação que eles faziam quando faziam as orações e estavam em momentos de grande louvor. Então, a mesma raiz da palavra, para o nome de Jesus e para essa aclamação. Certo. Estou aprendendo. Muito bem. E aí nós temos um próximo vídeo, a gente vai ver o vídeo? Do que vídeo? Pode. Pode deixar a próxima semana. Certo. Não, vamos ver. Quantos slides temos pela frente? 64. Não, 64 não, tem. Caramba! Tem 42. 1, 2, 3, 4. Não, pela frente tem 1, 2, 3, 4, 5. Certo. Eu acho melhor a gente ir pra frente, né, Maia? Tá bom, Eli, tudo bem. Deixa o vídeo pra... Fica pro dever de casa, viu? Quem não assistiu eu vou saber. Porque também tem um outro vídeo, né? Depois de Haroldo. Pronto. Então vamos pedir para Israel ler de novo, né? Porque ele leu tão pouquinho. Vamos lá, companheiro. Ok, comentários bíblicos. Os que vendiam vinhos e animais para o sacrifício armavam tendas dentro do átrio dos gentios, evidentemente cercando os átrios interiores por 3 lados. Os responsáveis pelos câmbios das moedas também traziam suas mesas, usualmente desde o dia 25 de Adar até o primeiro dia do mês de Nissan. Novo Testamento chama de Nissan, nome pós-exílio do primeiro mês lunar judaico do calendário sagrado, correspondendo à parte de março e à parte de abril. Este mês primeiro, chamado Abib, era originalmente considerado o 7º mês e, evidentemente, é o mês mencionado em Gênesis 8, capítulo 4. Por ocasião do êxodo do Egito, Jeová designou este mês como o primeiro mês do ano. Daí em diante, havia uma distinção entre o calendário sagrado, instituído por Jeová, e o anterior calendário secular. Biblioteca Online Torre de Vigília. Show. Então, a gente vai ver essa questão do templo, que é daqui a 2 slides, inclusive. Mas era justamente nessa questão. A Páscoa estava se aproximando. E aí a galera lotava os templos
Então todo mundo com sua mesinha lá, e aquela multidão de gente, aquele, né, grupo por grupo, enfim. Pode passar. É uma lembrancinha só assim que já no começo do texto fala em relação aos comerciantes. Estava lendo agora essa semana sobre os hábitos da época dos hebreus em relação a esses comércios. Geralmente era feito nas portas dos templos, né? Assim como Jerusalém tinha vários portas com nomes, a porta dos peixes, né? A porta dos carneiros. E é de se imaginar também assim, que esse comércio era feito nessas entradas várias que tinham no templo, né? Conforme iam se adentrando no templo. Então essa questão da estreiteza da porta e a multidão passando também fazia com que esse alvoroço também pudesse ocasionar essas questões do alvoroço de derrubar as bancas, né? A questão que Jesus estava, vamos dizer assim, exaltado. Mas sim, essa turma passando com essa exaltação, talvez de corrigindo e se explanando, talvez provocou essa bagunça das entradas, né, do templo, então facilitando que derrubasse as bancas. Não é meu? Muito bom. Curioso. Pode passar. Aí provavelmente tinha um vendedor específico em cada porta, né? Você tem a porta dos peixes, ali tem os vendedores do peixe. Não sei. Vamos lá. Temos bacon também. Vamos pedir para Larissa, tá no estudo, né? Ela disse que ia ficar. Tá podendo ler, Larissa? Qualquer coisa a gente pula. Não posso ler. O estudo é aqui, irmão. Bora lá. Comentários bíblicos. A área do templo compreendia cerca de 25 acres. 25 acres. No pátio dos gentios havia um mercado onde ovelhas e bois eram vendidos para o sacrifício. Como a lei especificava que esses animais deviam ser sem mácula, Êxodo 12:5, era mais seguro comprá-los no mercado do templo, que era dirigido por parentes do sumo sacerdote. Comentário de Bico. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós os escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. Gente, pronto, ó. Um comércio real. Pra gente ter uma noção de quão grande é esse negócio, tem um quarteirão ali no Manaíra, que fica ali do lado do McDonald's. Enfim, é um quarteirão de médio porte. Ele tem aproximadamente 8.000 metros quadrados. 25 acres da outra. Não, aí cada acre são 4.000 metros. Ou seja, se você parar para pensar, cada acre equivale a meio quarteirão de meio porte. Então 25 acres vai dar aí uns 12 quarteirões. Vai dar uns 12 quarteirões. É quase um bairro pequeno, assim, se tu parar para pensar. É isso mesmo. Faz sentido. Faz sentido. Vamos ver a foto. Gente, eu fiquei me perguntando aqui o que eram esses animais que deviam ser sem mácula. Como assim, sem mácula? Vocês chegaram a ver isso? Puros. Sem defeito de nascença. Sem defeito de nascença, segundo João. Sem marcas, sem sinais. Assim, um animal que geneticamente você pegava, olha que cordeirinho mais fofo, tem as duas orelhas, tem as 4 patinhas bonitinhas. Ele não tinha nenhum defeito de nascença, né? Se tivesse algum defeito, o pessoal não aceitava. Sem mácula nesse sentido, não mácula no sentido de ele cometeu algum erro, ele mordeu o irmãozinho dele, não tem isso, né? É um mácula no sentido genético da coisa. Pra você ver que eram dos parentes do sumo sacerdote que vendia. Era um comércio terrível. Só a boquinha. Mas olha só, a aproximação ela é correta mesmo, ó. Pelo que a gente pode ver aqui, não vai dar pra ver a setinha o pessoal aí de casa, mas olha só, aqui no canto esquerdo você tá vendo o tamanho de uma casinha. Bem pequeno. Olha só, é porque tem uma coisa também chamada assim de distorção de perspectiva, né, de ilusão de ótica, que geralmente essas construções muito monumentais, elas tendem a ter essas colunas, que elas são mais altas, e por conta desse ritmo, você acaba pensando que ela é uma construção comum
de médio porte, assim, como se fosse do tamanho de uma varanda de casa e tal. Mas, se você pega... Não, quando você vê a distância de uma varanda para outra, né? De uma varanda não, de uma coluna para outra, parece que é uma varanda convencional, né? Quando você pega apenas isso. Agora, quando você pega e aproxima uma pessoa de uma dessas colunas, e que você vê que, tipo, você vai precisar de umas 8 pessoas para poder abraçar uma coluna dessas, né? É que você começa a ter noção do tamanho que é isso. E aí você consegue ver isso melhor pela altura e pelo tamanho das portas e das janelas das casas aqui do lado, tá vendo? Ó? Então, o tamanho de uma pessoa comparado com o templo é do tamanho de um pontinho preto desse aqui do lado esquerdo. Tá vendo? Então é realmente muito grande mesmo. Muito alto. E esse pátio dos gentios ali, ó, é onde acontecia esse comércio. Gentio, tem o mesmo que é central, que tem isso, que não é todo mundo que entrava, não. Ali é só... E o local do sumo sacerdote aí é que o povo entrava. Lá dentro, na casinha alta. Mas, porque realmente não era todo mundo que podia entrar, não, nesses lugares, mas... Perfeito. E o comércio também era feito pela família do Caifás, Anás e Caifás, que o Caifás era o sumo sacerdote. Então era essa família que era responsável por levar os animais sem mácula. Massa. Só tinha isso. Tem a questão também até da própria segurança dos soldados romanos ali dentro, que ali funcionava também até como bancos, não só além do comércio. Era assim um lugar protegido, na verdade, né? Para se guardar assim, o dinheiro, né? E quando você fala assim, até o pensamento de hoje, claro que a gente não pode tecer essa análise, né? Quando você é austro verbalmente, vamos dizer assim, em relação a esse tipo de comércio, você está, de certa forma, quebrando as bancas, né? Você quebra aquela forma de comércio, aquela forma de lucratividade que vai tendo dentro do templo, né? A questão do quebrar em si, não só quebrar fisicamente, né? Mas quebrar no sentido de não poder se mais comercializar. Isso. E você mexe em interesses. Você mexe em interesses. Não? Diego, ele fica me cortando. Você mexe com o interesse de pessoas poderosas, né? Então, dá treta aí. Pronto, Diego. Pronto. Pode falar, Geraldo. Pode passar, Ali. Ok. Sigamos então com o texto. Então, pessoal, nós temos 25 minutos pela frente. Certo? Tem bastante slide. Qualquer coisa tem André. Pronto. Então vamos lá, comentários bíblicos. Os vendedores permaneciam no átrio, né? Do templo. Átrio é átrio mesmo. No átrio do templo, Hierô, o único local em que podiam penetrar os gentios, isto é, os não-judeus, e não dentro do templo propriamente dito, naos. Alinhavam-se as mesas no pórtico como de uso nas vias públicas e vendiam bois, ovelhas, pombos, farinha, bolos, incenso, óleo, sal e vinho. Além disso, havia os cambistas, que trocavam dracmas gregas e denários romanos por ciclos judeus. Menino, tem até casa de câmbio, diga aí. Era só estrangeiro, agora estrangeiro. Únicas moedas aceitas como ofertas. Então você ia lá, trocava pela moeda judaica para poder depositar no templo, certo? A troca era feita com ágil, cólibos. Todos vendedores e cambistas. Deve ser. Então, todos vendedores e cambistas contribuíam com percentagens para os sacerdotes. E Rabi Simeão ben Gamaliel queixa-se dos altos preços extorsivos cobrados pelos vendedores do templo. E já tem a especulação aqui. Pastorinho, né? Maiara. Peregrinos em Jerusalém se dirigiam aos mercadores para comprar os animais e os pombos de que necessitavam para o sacrifício.
E eles tinham acesso a cambistas de moedas estrangeiras devido à taxa do tempo ser paga na moeda local. Nossa. E não na romana, uma vez que essa última tinha marcas pagãs. Yeshua está completamente ciente disso, mas se recusa a usar a área do tempo para esses propósitos. O Talmud amaldiçoa os sacerdotes saduceus por sua ganância. As restrições estabelecidas a respeito de fazer negócio na área do templo criaram lucros devido ao monopólio para os mercadores e autoridades, de acordo com Tanakh, naquele dia, ou seja, na época messiânica. Tanakh, no caso, os 5 textos, né? Tô contextualizando para quem... É tudo. Profetas e outros escritos. Isso. Contextualizando para o pessoal que está chegando. A Bíblia hebraica. Todo mundo Israel falou aqui sobre a questão de cambistas. Para quem já veio do Paraguai, dá para imaginar. E tá aí a moeda usada nas negociações no Templo de Jerusalém. Shekel. É o de lá, né? Dracma na Grécia, denário romano e shekel judaico. Muito bem. Ayla. Não tem que valer uma dracma. Será que valia 4,25? Nossa! Nos escritos de José, aprende-se que o comércio com pombas era comum e que os principais sacerdotes se apossavam dos dízimos, resultando na emanação dos sacerdotes mais pobres. Os fariseus, em geral, desfrutavam das simpatias do povo comum, pelo que eram adiados pela família corrupta de Anás, que controlou o templo durante a maior parte do primeiro século, bem como os mercados de venda dos animais usados no sacrifício. Jesus não fez objeção à venda dos animais usados no sacrifício. Jesus não fez objeção à venda necessária no templo, mas insurge-se contra os abusos de várias formas que se tinha devolvido, a ponto do templo de Deus ter se transformado em palco de desonestidade e corrupção. Novo Testamento. Já a interpretação chama, Já tem. Questão do abuso. Exatamente. Muito massa, caramba. Sérgio. Comentário bical. Esta é a primeira passagem dos evangelhos sinóticos onde os saduceus são mencionados, fazendo oposição direta a Jesus. Jesus citou uma parte do Salmo 8:2 da Septuaginta. Quando os líderes religiosos se recusavam a louvá-lo, as crianças preencheram a lacuna. Contexto no Antigo Testamento, né? Ele divulga tua majestade sobre o céu pela boca das crianças e bebês. Tem um comentário. Olha só, que comentário pertinente esse do Bico. Porque até então, Jesus, ele incomodava muito os fariseus. Por quê? Porque os fariseus são os observantes das regras de conduta social. Inclusive, os saduceus eram alvo de crítica dos fariseus. Por isso que o povo gostava tanto dos fariseus. Os fariseus era aquela galera popular, que botava a boca no trombone, e ia criticar os saduceus, porque os saduceus eram os sensualistas da época, como os materialistas, né, que pensavam no dinheiro. E aí, no momento em que Jesus começa a mexer ali no dinheiro, meu amigo, aí é quando esse povo começa a se incomodar. Então, muito legal esse comentário aí de Beacon, falando que é a primeira vez que os saduceus vão fazer a oposição. Porque é de fato o primeiro momento em que as ações de Jesus estão atrapalhando os negócios. Porque imagina o quão lucrativo não deveria ser as ações, os investimentos dentro do Templo de Jerusalém. Devia ser muito alto, devia ser muito dinheiro que essa galera ganhava. Nossa Senhora! Vamos lá. Olha, gente. Oi. Só um minuto. Eu não sei se vai ser abordado mais à frente, assim, mas me chamou muita atenção essa cena das crianças. Maia me interrompe em qualquer momento, caso eu esteja dando algum spoiler, tá? Ou Elis também.
essa cena das crianças falando me impressionou demais, assim. Não me parece uma cena corriqueira, né? As crianças cantando Hosana, filho de Davi, e no meio dessa algazarra, né, me parece algo bastante simbólico, inclusive com uma referência aí a esse salmo aí, né? O Salmo capítulo 8, versículo 2. O Salmo 8, versículo 2. E o que me leva a talvez trazer uma interpretação de que existe, a gente já até comentou brevemente em alguns dos momentos, um gênero textual que é a mensagem teatralizada. Isso, inclusive, o próprio Elias se utilizou, e há algumas referências, é um pouco mais raro de encontrar esse tipo de mensagem, esse tipo de profecia, mas assim, a cena me parece que não é algo do cotidiano. Jesus está lá naquela algazarra, acontece isso, acontece essas coisas que vão parar no chão, derrubadas, mesas viradas, animais correndo, pessoas correndo e crianças citando um salmo. Enfim, só colocando uma pulgazinha atrás da orelha da gente para entender que talvez exista muito mais simbolismo do que a gente pensa nessa passagem. Por isso que o vídeo era da pauta disso. Maera, ok? Maera dizendo que no vídeo de Haroldo vai falar justamente sobre isso. Profecia mímica. Profecia mímica. Eu só acrescentaria, corroboro a sua ideia, que de fato, analisando pelo viés do gênero literário faz todo sentido, mas eu só acrescentaria que também faz sentido a gente pensando do ponto de vista histórico, que naquele momento, como se sabe, crianças poderiam ir no templo. Jesus, inclusive, quando vai com Maria e José aos 12 anos, se perde para Maria e para José, mas para ele não estava perdido, conversando com os autores da lei. Crianças frequentavam esses lugares, até onde eu sei, e era possível que, no meio daquilo, Jesus, como o Sérgio lembrou, ensinava diariamente, era conhecido, ele tem atitude insólita, as pessoas ficam alarmadas, né? E quem é você para fazer isso? Que sinal você dá para provar que você tem autoridade para estar fazendo isso, desmontando um comércio que já estava aqui há não sei quantos anos e dizendo que não é para se fazer isso? E é possível que, mediunicamente, pela sensibilidade das crianças, elas estivessem ali sendo utilizadas pelos espíritos bons para poder, como se fossem as vozes do céu, falando, não, quem está fazendo está certo, aos anos ao filho de Davi. Porque ele cita a profecia dizendo que pela boca dos infantes viria a palavra de Deus, né? Então dá para encaixar as duas interpretações. Se você vê como gênero literário, faz sentido. Se você vê como histórico, também faz sentido que a espiritualidade tenha usado das crianças para referendar que Jesus sim tinha autoridade e que aquilo não era uma loucura da cabeça dele, né? Mas vamos seguindo, tem muita coisa válida aí e a gente tem sempre que lembrar que a Torá tem 70 faces e cada face dessa nos traz um ensinamento. Nenhuma coisa exclui a outra. São visões complementares. Vamos lá. Comentário do Bicon. Não. Já foi? Esse aqui. Vamos lá, comentário de Carson. A grande maioria dos estudiosos contemporâneos acredita que houve só uma purificação do templo. E debate se João e os sinóticos puseram esse evento na época correta do ministério de Jesus. Embora alguns argumentem que o evento ocorreu em um período anterior do ministério de Jesus, no caso de João, a posição mais alinhada com os sinóticos localiza o evento como período tardio do ministério. De fato, né? Porque já estava sendo perseguido. Exato. E até então ele não era. Se a gente for seguir os sinóticos, a gente viu que ele saiu de Betânia, ressuscitou Lázaro, estava todo mundo no oba-oba, teve a recepção dele e já estava se encaminhando para o final da missão. Já tinha avisado várias vezes que já tinha avisado que ia o Calvário. Em João, está no capítulo 2, de fato. Você pega João, a coisa meio que vai de trás para frente, né? Mas seguindo os sinóticos, que em tese tem uma ordem cronológica mais condizente com a sequência dos fatos, fica mais evidente. João ele não está preocupado com cronologia, ele faz um apanhado ali de coisas espirituais. Né? Ele não está preocupado com cronologia, não. Aí tem um vídeo de Haroldo, que a gente vai ver agora, né? Já vai assistir? Já. Porque tem muito isso que Ismael puxou. Tá. Então vou copiar aqui o link para a galera que está online. Só um minuto.
Ok. Só um minuto. Colado o link. Ismael falou ainda o seguinte: se pensarmos que Hosana também pode significar um pedido de socorro, né? Me salve. As crianças pedindo ajuda naquela algazarra parece fazer sentido também. É mais uma outra interpretação, é verdade, companheiro. Socorro, maninha. Como você analisa a conduta agressiva? Opa, peraí. Olha, a conduta agressiva. Pronto. Então vou cortar aqui o áudio. Nos vemos daqui a pouco. André tá dizendo que Haroldo se escuta em 2.0, tranquilo. Pronto, deixa eu cortei aqui. Do Cristo. Sobre Jesus nos reuniões do templo, será que realmente isso aconteceu? E segunda, por que Jesus era considerado o verbo de Deus? Isso. Bom, então vamos lá pela primeira do tempo. Comportamento agressivo de Jesus é interpretação de quem está dentro. Isso não está no texto. Isso não está no texto. Vamos pegar lá o texto da purificação, não está lá. Então, a primeira coisa é isso. Segundo, vamos aplicar o que nós aprendemos hoje à tarde? Esse é um relato de profecia mímica. É um gênero literário do Velho Testamento. Que gênero é esse? O profeta chegava, fazia uma encenação para dar uma mensagem. Vou dar um exemplo aqui. Na época dos apóstolos na igreja de Antioquia, Ágabo, aquele profeta, chega, olha para o Paulo, pega uma corda, amarra ele mesmo, fica amarrado, cai no chão, faz toda a encenação. Aí você fala: meu Deus, o que é isso? É teatro? Teatro de profeta? Aí o Paulo entende que o Ágabo estava prevendo que ele seria preso em Jerusalém. Eu poderia citar aqui uns 15 casos desses. O profeta vem, faz uma encenação, cai no chão, treme, faz um tanto de coisa para passar uma mensagem. É um gênero literário. A purificação do templo faz parte desse gênero de profecia. Havia uma profecia que diria assim, dizia: o zelo pela tua casa me consome. Isso é de João. E falava da purificação do templo nos últimos dias, quando o Messias viesse. Então o que Jesus faz? Ele entra no templo, derruba algumas mesas de cambista, faz um cordel e com essas cordas ele toca alguns animais. Esse é um relato típico de encenação profética. Jesus está fazendo uma representação de um processo de purificação. Só que aí, quem lê, conta uma coisa e aumenta um ponto. Então já colocaram Jesus dando tapa na orelha dos outros, chutando, pegando a corda e batendo nos outros. Não tem isso lá. Não tem isso lá. Lá está uma coisa sóbria. Até porque, gente, agora historicamente falando, no templo de Jerusalém trabalhavam 20.000 pessoas. É maior do que o do Edir Macedo. 20.000 pessoas. O templo possuía uma guarda própria. Então eles tinham centenas de guardas. Além disso, havia a Torre Antônia, que era uma fortaleza militar romana construída do lado do templo. O que eu estou querendo dizer? No templo de Jerusalém tinha mais de 1.000 policiais. Se
Se Jesus chegasse lá chutando e batendo nos outros, em 3 segundos ele estava preso. Em 3 segundos. É historicamente impossível ele ter saído chutando e batendo em alguém. Isso não é viável. Isso é impossível de acontecer. Então o que ele fez foi uma encenação mínima. Derrubou as mesas, pegou o cordeiro, derrubou alguns animais, e com o magnetismo dele ele deve deixar todo mundo. Para quê? Para dar uma lição. A lição de que ele estava indignado. Indignado. A única lição de Jesus indignado no Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus não admite comércio com a religião, com as coisas sagradas. Calma, peraí. Tá aberto. Qualquer pessoa que já discutiu sobre cultura da não violência e usa os princípios cristãos para isso, se você for... Comunicação não violenta. Não comunicação violência, conduta não violenta. Você não usar a violência para combater o mal e tal. Existe uma linha cristã, entre aspas, que defende o uso da violência em casos extremos, exatamente utilizando essa passagem bíblica como uma justificativa para isso. Então, por isso que é muito sério isso que Haroldo fala. Porque qualquer desvio de interpretação, se você colocar 1% de raiva nessa conduta de Jesus, você vai descambar para a justificação do uso da violência em situações extremas. E isso é muito usado por pessoas do alto clero, por pessoas que aconselham homens que tomam decisões no mundo, políticos, etc. Políticos se consultam com pessoas da religião, e as pessoas dizem: olha, nesse caso aqui, como você está precisando combater esse mal, veja, Jesus teve um momento que ele utilizou-se desse artifício para isso. Então isso é muito, muito sério, a gente precisa desconstruir isso urgentemente. Pois é. Então, não é nem que a coisa também não foi completamente simbólica, porque afinal de contas tem muitos relatos, né? Porque se fosse puramente simbólico e Jesus não tivesse derrubado nenhuma mesa, aí também seria muito... teria sido muito estranho também. Mas quando a colocação de Haroldo, né? Porque eu já tinha visto esse vídeo há muito tempo. E eu pensava que ele fazia uma interpretação de ser uma coisa bem puramente simbólica. Mas não, eu gostei bastante do ponto de vista de Haroldo. Ele foi lá, derrubou e tal, e sei lá, deu um grito assim, e derrubou, assistiu o povo ali, né? E falou. Não. Isso. E ele usa a palavra Acho assim. né? Pode falar. Não, é isso, né? Jesus não estava com raiva, estava. Exatamente. Isso, ele queria passar uma. Existe a diferença. A indignação, ela é consciente. A raiva, ela é inconsciente. A raiva vem das mais paixões. Exatamente. A raiva, você está descontrolada. A indignação é um sentimento de aversão e de veemência, e isso é uma das manifestações mais sublimes do amor. Porque protege aquele que está sendo explorado. Exatamente. Ismael. Muito bom, muito bom. Excelente, amigo. Também gosto muito quando você traz essas contribuições. Eu estava aqui pensando, até porque eu também vi o vídeo do René Kivitz, que fala um pouco sobre essa mensagem da perfeição das consciências. Acho assim que Jesus conseguiu achar uma forma de mostrar o perigo dessa, vamos chamar assim, de agiotagem da espiritualidade. Porque eu estava refletindo assim um pouco mais sobre essa mensagem por trás desse simbolismo, né, enfim, desse profetismo mímico, teatralizado, da forma que você entender, que é preciso se ater ao texto realmente, porque não se fala
em nenhum momento de ira, de raiva, né? Não há nada que relate esse sentimento de Jesus. Mas assim, é preciso perceber a mensagem por trás da passagem, né? Existe algo muito mais prejudicial nesse tipo de deturpação do que uma agiotagem comum, você extorquir algo material, né? O agiota comum, ele extorque algo material, né? O agiota espiritual, ele extorque algo espiritual, muitas vezes a esperança das pessoas. É verdade. Você cria, né, expectativa, um universo de barganha espiritual ali, que muitas vezes gera uma expectativa enorme nas pessoas. E é engraçado, a gente está falando de algo há 2000 anos atrás, que a gente encontra reverberações até hoje muito fortes. E é incrível como a mensagem de Jesus é tão direta, tão forte, tão dramática. E as nossas, nós, colocando o nós, não colocando o eles, fomos capazes de, enquanto cristãos, ainda continuar com essas práticas, apesar de Jesus ter sido muito claro. Perfeito, Ismael. Então, gente, chegamos ao final do estudo. A gente vai passar então aqui para a nossa dupla para destacar os slides mais pertinentes aqui para o nosso finalmente. Infelizmente não dá para esgotar tudo, porque afinal de contas, se a gente pudesse esgotar tudo, a gente não estaria aqui, né? Aprendendo, né? Mas vamos lá então, que semana que vem ainda tem bastante coisa. Elis, que tu achas? Por mim, a gente... O que você pensou, né? A gente, no próximo encontro, e já ir para os comentários espirituais, a gente fez a pesquisa. Eu não gosto muito quando acontece isso, fica material para outro encontro. Mas eu acredito que o objetivo principal foi atingido. E aí, depois, nos comentários bíblicos, a gente vai trazer um pouco, reforçar um pouco do que Aaron está falando, essa informação que ele traz. Severino Celestino também já publicamente corrobora. E aí a gente colocou um exemplo do profeta Jeremias, fazendo uma encenação, né? E aí trouxe um pouquinho depois sobre Isaías, na questão desse lugar ser um lugar também destinado às outras nações. Ele vai dizer: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, inclusive, para acolher os gentios. E daí o comentário que você fez em relação à samaritana faz todo sentido, porque tanto nesse acolhimento de coxos, de pessoas com deficiência, no espaço que era destinado aos gentios, e Jesus, em toda a sua ação, reforça esse ensinamento de que essa casa é uma casa para acolher quem quer que a procure, independente do que seja. E aí depois tem a citação do profeta Jeremias, onde ele fala sobre a casa de transformada no poder de ladrões, né, também reforçando o testamento. Então os slides seguintes eles vão reforçar, a gente vai esmiuçar a passagem e fazer o fechamento. Mas eu acredito que o objetivo principal, a reflexão principal é essa que já foi posta. Muito bem. Elis, eu pensei em a gente ler esse, aí lia depois, pulava um, lia o outro, e depois o outro e a gente encerra. Tá? Pronto. Então vamos lá. Esse a gente tem cárcere e tem peregrino. Então, a maioria das autoridades judaicas proibia qualquer pessoa coxa, cega, surda ou muda de oferecer sacrifício e de aparecer diante de Yahvé em seu templo. Sobre cegos e coxos, que legisla sobre os sacerdotes, que recolhe o dito proverbial: nem coxo nem cego entre no templo. O templo é lugar para acolher os necessitados e fazer o bem. As autoridades cultuais e doutrinárias consideram profanação do templo essas curas, e a aclamação messiânica das crianças, recorde-se o incidente entre Amós e Amazias,
Jesus responde, citando o Salmo 8, que equivale a dizer: a aclamação messiânica, a minha pessoa, é louvor provocado por Deus. Então você vê que além de tudo, Jesus ainda foi contra esse costume de que nem cego nem coxo podia entrar no templo, e muito menos haver a cura lá, né? E ainda tem essa questão das crianças. Passaria duas. Porque a gente tem algumas especificidades de Marcos e João. Então, Marcos anota que Jesus protestou também contra a travessia do templo, a carregar os pacotes. Lembra que tinha aquela partezinha lá também, que Jesus foi contra? Então, esse costume foi condenado no tratado Baracote do Talmud. Com efeito, para evitar uma volta grande, o povo se acostumou a carregar suas cargas atravessando o templo de leste a oeste. As pessoas simplesmente cruzavam o templo para não ter que atravessar ao redor para percorrer uma distância maior. Caramba! Ele diz a pastorinha e Jesus foi contra. Que legal! Um atalho, né? Um grande atalho. Adorei o comentário. E vamos lá, e tem os objetos, podem ter sido as bolsas de dinheiro dos compradores e vendedores, ou talvez a proibição fosse mais geral, contra carregar bagagens ou fazer da área do templo um atalho. O Jerônimo, ele complementa aí Pastorina. E segundo João, Pastorino vem dizer, Jesus faz chicote de cordinhas. É usado o diminutivo ou cordéis para enxotar os animais. Não poderia fazê-lo com carícias. Mas aos homens dirige a palavra candente, derrubando as mesas de onde caíram as moedas dos cambistas. Perfeito. Chicotinho com coisa de junto, vegetal. E aí, por fim, esse é o último slide, a gente tem o peregrino e pastorino, quando ele vem dizer: a ação de Jesus, como Marcos apresenta, não é violenta, não há resistência, não tem alcance político, não alarmou os romanos, nem é citada no processo. E Pastorino vem complementar. Não teve alcance político pragmaticamente, né? Mas a lição dela era essencialmente política. Sim, mas não teve assim, você não teve consequência. Processo judicial, não teve processo judicial, não teve. Não, mas a ação dele foi efeito político. Justo. Você vai interpretar, aplicar em todos os lato senso, né? Político e lato senso. Mas lá na hora nenhum cara diz: você cometeu infração política aqui do código tal de César. Perfeito. Não alarmou os romanos e é citado no processo. E Pastorino finaliza dizendo: para uma ação desse tipo não houve necessidade de milagre. A intervenção repentina e inesperada com a autoridade desconcertou-os e eles obedeceram sem reação, inibidos de espanto, mas também tem grande parte da questão da autoridade moral de Jesus no processo, né? E ali tem Jesus abraçando o planeta. Muito amor. E é isso aí. Que show de estudo das meninas. Parabéns para Maiara e Elis. Esse estudo veio para fechar com chave de ouro o ano. Música. Um paralelismo com a história de Israel. Explica aí. Doriano, André tá aí? André tá. Aí é. 2.5. Qual é a música? Não sei. Elis. A Procura do Rei. Gosto. É esse o nome da música? A gente já acabou, mas tá tudo novo. Acho que ficou mais fácil. Cativar não. Brincando. Os comentários estão desdobrando aqui, o André está perguntando outras passagens, depois a gente pega até. Beleza. Vai ser a Procura do Rei mesmo? Sim. Estava caminhando pela praia e olhei o mar.
fronte e o sol a brilhar. Senti que as ondas tocavam os meus pés e perguntei se não era ali que estava a pessoa a quem eu procurava, a figura do rei. Por minha surpresa eu ouvi uma voz me chamar. Essa voz me trazia uma paz, uma coisa tão boa eu não sei explicar. Foi quando eu percebi que do meu lado brilhava uma luz, e saber quem era aquele homem. Essa voz me falava Jesus. Eu ergui meus braços ao encontro dos seus braços e sorrindo te abracei. Perguntei onde eu podia deixar. Ele disse, ao seu lado eu estarei. Basta querer se modificar no amor que faz você viver e se transformar a buscar toda a paz. Valeu, gente. Elis, maravilhosa.